Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do módulo de Fundamentos da Gramática. Hoje vamos falar de três elementos muito importantes na estrutura das palavras: os radicais, os prefixos e os sufixos. São essas partes que dão origem ao significado e à forma de muitas palavras da nossa língua. Então, pega o caderno, a caneta e vamos aprender de forma prática e objetiva. Vamos começar pelo radical, que é a base de qualquer palavra. O radical é a parte que contém o significado central, a alma da palavra. É a partir dele que outras palavras podem ser formadas. Exemplo, na palavra amor, o radical é am. Esse radical traz a ideia de afeto e ele pode formar palavras como amável, amoroso, amigo. Outro exemplo, na palavra pedra, o radical é pedre, e palavras como pedreiro e pedregulho também vêm desse radical. Dica: o radical é sempre a parte que se mantém em palavras da mesma família. Se entendermos o radical, conseguimos reconhecer outras palavras que fazem parte dessa família. Agora, vamos falar sobre os prefixos, que são partículas adicionadas antes do radical e mudam o sentido da palavra. Os prefixos permitem criar novas palavras com significados diferentes, muitas vezes opostos ou com intensidades diferentes. Exemplo de prefixo de negação: des em desleal. Aqui, o des adiciona o sentido de negação ao radical leal. Outro exemplo, ré em refazer, que indica repetição, como em fazer de novo. Vamos ver alguns dos prefixos mais comuns e o que eles significam. In ou in indica negação ou ausência. Exemplo, impossível, não possível. Sub indica posição inferior ou abaixo. Exemplo, submarino, embaixo do mar. Super indica intensidade ou posição superior. Exemplo, superfácil, muito fácil. Os prefixos são uma maneira prática de expandir o vocabulário e entender as nuances de sentido nas palavras. Eles dão a dica do que esperar antes mesmo de chegarmos ao radical. Agora, vamos falar dos sufixos, que são elementos adicionados depois do radical. Diferente dos prefixos, os sufixos muitas vezes indicam a classe gramatical da palavra, se é substantivo, adjetivo, etc. E também adicionam sentidos específicos. Exemplo de sufixo substantivador: dade em bondade. Esse sufixo transforma o adjetivo bom em um substantivo, dando a ideia de qualidade. Outro exemplo, oso em carinhoso, que dá a ideia de alguém que tem ou expressa carinho. Aqui estão alguns dos sufixos mais comuns e seus significados. São indica ação ou efeito. Exemplo, formação, ato de formar. Mente transforma adjetivos em advérbios, indicando modo. Exemplo, rapidamente, de modo rápido. Eiro pode indicar profissão ou ocupação. Exemplo, padeiro, quem faz pães. Os sufixos são como uma assinatura que revela a função ou característica da palavra e ajudam muito na interpretação e análise dos textos. Vamos agora ver como os prefixos e sufixos se combinam com o radical para criar palavras com novos significados. Essa combinação forma várias palavras que, mesmo com radicais iguais, têm sentidos diferentes. Exemplo com o radical feliz, prefixo. In, plis feliz, na infeliz, negativa o sentido de felicidade. Sufixo. Feliz, plis mente. Felizmente, indica o modo de forma feliz. Outro exemplo com o radical leal, prefixo e sufixo juntos. Des, plis leal, plis dade. Deslealdade, contrário de lealdade. Essas combinações de prefixos, radicais e sufixos criam palavras diferentes e, com a prática, fica fácil reconhecer a função de cada parte. Lembrando, o prefixo modifica o sentido, o radical traz o núcleo do significado e o sufixo ajuda a definir a classe da palavra. Vamos agora ver alguns exemplos para consolidar o que aprendemos. Acompanhem comigo. Palavra 1. Infelizmente. Estrutura. Prefixo in, plas, radical feliz, plas, sufixo mente. Palavra 2. Preparação.
Estrutura: prefixo pré, plus, radical parar, plus, sufixo são. Palavra 3, desnecessário. Estrutura: prefixo des, plus, radical necessário. Esses exemplos mostram como cada parte contribui para o significado final da palavra. Vamos revisar para fixar os pontos principais. Radical é a base da palavra, que carrega o significado principal. Prefixo vem antes do radical e modifica o sentido. Sufixo vem depois do radical e muitas vezes indica a classe gramatical da palavra. Esses 3 elementos são fundamentais para entender a formação das palavras e ampliam nosso vocabulário de maneira prática e lógica. Essa foi a nossa aula sobre radicais, prefixos e sufixos. Agora você já tem as ferramentas para analisar a estrutura das palavras e entender melhor o significado de cada uma. Revise, faça exercícios com várias palavras e pratique bastante. Nos encontramos na próxima aula, onde vamos nos aprofundar em mais tópicos da língua portuguesa. Bons estudos e até lá!